Há 60 anos, no Instituto Militar de Engenharia, foi desenvolvido o primeiro computador do Brasil, batizado de Lourinha. Não há registro fotográfico sobre ele. Por isso, descobrimos como seria a aparência do computador e pedimos a um ilustrador para desenhá-lo. Para conhecer essa história, fomos conversar com professores, pesquisar na internet e visitar o Museu da História do Computador no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Um museu que oferece exposições em uma variedade de temas relacionados com a história da computação e que pode nos mostrar um pouco da inspiração do Lourinha. Nos corredores do Museu Americano, vimos muitas máquinas modernas e que estão em desenvolvimento, mas fomos atrás da origem dos computadores. E ela vem desse aparelhinho, o ábaco, que surgiu por volta de 5.500 a.C. A primeira máquina para fazer cálculos deu origem a muitas outras, simples e mais elaboradas. Afinal, o mundo precisava calcular. O primeiro dispositivo mecânico foi 1642, Pascal inventou uma máquina de cálculo. 30 anos depois do Pascal, o Leibniz aperfeiçoou essa máquina. Uma máquina da indústria têxtil também entrou para a história da computação. Os cartões perfurados usados para formar as estampas inspiraram o americano Hollerith em 1885, que tabulou dados do censo nos Estados Unidos em 1890 com cartões similares. E o censo americano de 1890 não levou nem 2 anos para ser apurado. Os dados eram registrados nos cartões perfurados e essas tabuladoras, elas apuravam de maneira muito rápida. Depois disso, várias máquinas foram desenvolvidas. Mas chega a Segunda Guerra Mundial. Os países, num esforço de guerra, investem em pesquisa para criar máquinas que pudessem melhorar seus sistemas de armas. O esforço americano foi bem documentado. Eram máquinas cada vez mais inteligentes. Os ingleses mantiveram sigilo de suas pesquisas na área. A história deles só foi revelada muito tempo depois. Um dos personagens criou máquinas poderosas para a época. E ele chegou a construir equipamentos práticos, conhecido hoje como bombas de Turing, computadores para decifrar o código criptográfico alemão, o Enigma. E um outro, o segundo, também em Bletchley Park, foi o Colossus, o primeiro computador à válvula, e também foi utilizado para quebra de códigos. Ao término da guerra, eles, como o trabalho era sigiloso, eles destruíram as máquinas, não deixaram evidências dessas máquinas, só bem depois que o mundo ficou sabendo disso. Já os alemães também queriam criar máquinas inteligentes, mas lá os cientistas não tiveram apoio. Mesmo assim, as pesquisas continuaram na Alemanha. Esse homem, Konrad Zuse, que está no Museu Americano de História de Computação e em muitos museus pelo mundo, foi um dos mais importantes pioneiros alemães. A partir de 1932, ele começou a construir umas calculadoras que depois ele chamou de série Z, porque ele aperfeiçoou a primeira delas e passou a ser a Z1 e construiu a Z2, a relé também. Zuse não trabalhava sozinho. Ele tinha um auxiliar, Helmut Theodor Schreier, que viria para o Brasil fazer parte da história do IME e do país. No caso do esforço alemão, a gente tem até a origem da nossa Lourinha, nossa máquina, projeto de fim de curso, protótipo de computador aqui do IME. No final da guerra, os pesquisadores alemães foram para a Rússia ou para os Estados Unidos. O único que não foi para os Estados Unidos, que estava na área americana e não foi para os Estados Unidos, foi esse Helmut Schreier. E aí ele foi trazido para o Brasil em 1949 e, chegando no Brasil, um cientista da qualidade dele, nós não tínhamos aqui pesquisas de ponta para colocá-lo. De 49 a 52, enquanto ele atingia uma relativa
intimidade com o português, ele foi trazido para dar aula na Escola Técnica do Exército, que hoje se chama Instituto Militar de Engenharia, de 52 até o fim da vida. Depois ele se naturalizou brasileiro em 1958 e foi efetivado como professor do IME. Na Escola Técnica do Exército, nome do Instituto Militar de Engenharia na época, Schreyer criou com alunos o Lourinha, que seria o primeiro computador do Brasil. O professor Gomes foi aluno de Schreyer, assim como o Coronel Lopes, também professor do IME. Eles lembram com carinho do antigo mestre alemão. A aula dele era engraçada, que a gente não entendia muito o português dele. Ele passava 9 meses no Brasil, e com português com sotaque alemão, e quando passava as férias na Alemanha, quando voltava, ele desaprendia o português com o sotaque alemão. Era muito grandão, ele sentava na mesa, chegava alguém atrasado, ele perguntava: "O senhor está pensando que isso é uma galinheiras?" Aí, uma determinada prova, uma das questões é que a resposta era, digamos assim, 1 ampere, e o aluno respondeu 10.000 amperes. Ele deu 0 em toda a prova, não apenas naquela questão. Ele dizia para o aluno, naquele seu sotaque alemão: "A senhora está morta." E se a senhora está morta, então a nota é 0. Porque, para ele, tinha que fazer uma análise crítica da resposta, não apenas os cálculos. Na segunda parte dessa reportagem, você vai conhecer o Coronel Fiuza, um dos alunos que, sob orientação do professor Schreyer, criou o Lourinha. Era todo fechado, feito de um material metálico. Então tinha muitos soquetes e a gente ia colocando um fio aqui, como se fosse aquelas centrais telefônicas de antigamente. A gente enfiava um fio aqui, como estava com esse aqui, para montar no painel o que é que a gente queria resolver naquele computador.